Olá, meu nome é Fernando e juntamente com a Andressa e com a Thaís, iremos falar sobre agricultura, suas técnicas e tecnologias e impactos ambientais causados no solo e na hidrografia. A agricultura é uma atividade que visa o cultivo do solo com utilização de técnicas e tecnologias que auxiliem por uma produtividade grande e eficaz. A agricultura surgiu há mais de 10 mil anos e marcou o início do sedentarismo, quando começaram a surgir os primeiros aglomerados humanos e, mais tarde, as primeiras civilizações. Com essa atividade começaram a ser produzidos excedentes alimentícios que puderam ser comercializados. Atualmente, a agricultura é marcada pela modernização, ou seja, pelo avanço da técnica e pelo surgimento de novas tecnologias. Os maquinários que hoje vemos nas grandes plantações é um grande exemplo dessa modernização. Se destacam nesse processo a substituição da tração animal, as novas formas de irrigação, o controle de pragas com uso de agrotóxicos e a correção do solo. Existem tipos de agricultura que se encaixam em agricultura intensiva e agricultura extensiva. A agricultura intensiva é responsável pela alta produção de culturas, utilizando grandes extensões de terra, com o uso intenso da tecnologia que auxilia no combate às pragas e também com a adequação do solo. Por isso, grande parte da mão de obra nesse contexto é especializada e qualificada. Parte do cultivo nesse tipo de agricultura é comercializada no exterior, ou seja, vendida em outro país ou países. A agricultura extensiva, por outro lado, não produz em grande número, por isso é realizada em pequenas propriedades. Nesse caso, as técnicas de controle de pragas ou manejo do solo não são altamente tecnológicas, apresentando mesmo técnicas rudimentares para tal controle. A mão de obra não segue um padrão de qualificação específica. Na agricultura extensiva, então, a produção é essencialmente para a subsistência. Os avanços no processo de globalização e a industrialização foram e são pontos chaves para o desenvolvimento tecnológico na agricultura. A busca incansável por aumento no lucro da produção agrícola fez com que os avanços tecnológicos para a agricultura aumentassem a cada dia mais. Na intenção de se apropriar ainda mais dos recursos naturais para a geração de lucros, o desenvolvimento tecnológico se intensifica de uma maneira muito acelerada. Mas agora eu lhes pergunto: o que são recursos naturais? Os recursos naturais são os elementos da natureza utilizados pela sociedade para o desenvolvimento das atividades econômicas. E dentre muitas atividades econômicas presentes no nosso meio está a agricultura. Mas de quais recursos naturais nós estamos falando? Quais os principais recursos naturais apropriados pela agricultura? Para responder esta questão, nós podemos elencar o solo e o uso da água. A agricultura pode ser considerada uma das primeiras formas de apropriação desses recursos naturais realizada pela sociedade. O desenvolvimento das atividades agrícolas ao longo do tempo propiciou o uso de novas tecnologias. E dentre as diversas tecnologias que foram criadas ao longo do tempo, nós podemos citar alguma delas, como o desenvolvimento de maquinários agrícolas, softwares e equipamentos eletrônicos para o monitoramento da produção, métodos e processos de plantio e de colheita, de irrigação, a criação de fertilizantes de solo e agrotóxicos
intensificando a velocidade de produção e produtos químicos e biológicos. Entretanto, ao falarmos em desenvolvimento tecnológico, temos que nos preocupar em entender para quem este desenvolvimento acontece e até onde ele é benéfico para a sociedade. Como já foi mencionado aqui, a agricultura é uma importante atividade econômica para a geração de lucros. Entretanto, ela se torna ainda mais importante ao considerarmos a necessidade da produção de alimentos para a sobrevivência das pessoas. E para isso, nos últimos anos, vem ocorrendo um forte movimento em defesa dessa produção ecológica dos produtos agrícolas. Aquela produção considerada sustentável, sem o uso de agrotóxicos. A agroecologia é um conceito correspondente a essa nova abordagem da agricultura, que integra os aspectos econômicos aos ecológicos. Desta forma, temos novas práticas como a agricultura orgânica, a agricultura biodinâmica e a agricultura natural. Essas modalidades buscam a compreensão do ecossistema como um todo, e não apenas a atividade em questão, mas a conservação de todos os recursos naturais envolvidos, como nascentes e as espécies nativas presentes na natureza. Para entendermos quais são os impactos ambientais causados por uma agricultura intensiva, é necessário compreendermos do que se trata também o termo impactos ambientais. Os impactos ambientais são alterações no meio ambiente provocadas ou intensificadas pela ação humana, de tal modo que pode se transformar em problemas muito sérios aos seres humanos e aos outros seres vivos. Dois dos impactos ambientais relacionados com a agricultura são a poluição e degradação do solo e também a poluição das águas. A poluição do solo na agricultura acontece devido à deposição, infiltração ou acúmulo de substâncias que alterem a sua composição original. Normalmente, esses problemas aparecem por conta do uso de agrotóxicos e fertilizantes, especialmente em grandes produções. O cultivo intenso de uma cultura sem as técnicas de rotatividade também degradam o solo, mudando a disposição original dos minerais e nutrientes nele existentes. O uso indiscriminado de agrotóxicos não apenas compromete a qualidade do solo, mas também da água. As substâncias químicas presentes nos agrotóxicos, em consequência da chuva e ou da irrigação, são infiltrados no solo juntamente com a água, podendo chegar aos lençóis freáticos e, quando aplicado sobre terreno declinoso, pode ser carregado pela água da chuva para rios, lagos e até mesmo mares. E uma das consequências finais é a eutrofização. Em resumo, diminuição do oxigênio das águas, podendo causar a morte de peixes e plantas aquáticas. Outra grande questão é que essas substâncias são solúveis na água, ou seja, tornam-se parte da água mineral, que muitas vezes é a água que chega na nossa casa e acabamos consumindo. Essas substâncias químicas são biocumulativas, acumulam-se progressivamente na cadeia alimentar e, com o tempo, pode trazer graves problemas aos organismos de quem as consome. Por isso, é importante a exigência de ações das autoridades políticas e jurídicas para o exercício de uma agricultura mais consciente, não apenas considerando seus interesses econômicos, mas também sociais e ambientais. Bom, galera, esse foi o assunto de hoje. Esperamos que tenham gostado e que, de certa forma, ajude-os em um estudo mais proveitoso. Obrigado pela sua atenção e até a próxima.